início nesse culto? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos na Tua casa, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Que nessa noite Tu venhas falar grandiosamente aos nossos corações, que Tu nos ajudes, meu Pai, a cada vez mais nós nos olharmos e enxergarmos a Ti através das nossas vidas, Pai. Senhor, que a Tua face esteja refletindo através de nós, meu Deus. Que a nossa identidade a cada dia que passe esteja cada vez mais firmada em Ti, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que Tu tens feito, e obrigado por tudo que o Senhor há de fazer. Aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos falar desse Deus maravilhoso? Que eu quero falar para você uma coisa. Recebe, Senhor. Aleluia. Você não veio aqui à toa, você veio para adorar e conhecer um Deus que é poderoso. Ele não é só um Deus com D minúsculo, Ele é um Deus poderoso, amém? Vocês creem que Ele é um Deus poderoso? E que esse Deus poderoso que habita em nós tem grandes coisas para nós hoje? Aleluia! Vamos adorar eles, querido, com muita alegria, crendo nele, aleluia! Nós vamos declarar por que nós viemos aqui. Vim só pra te adorar e bendizer teu nome. Isso que Ele é. Você pode declarar? E eu louvarei. Vamos de novo. E declarar que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Onde teu olho não alcança, onde tua mão não vai, o Senhor vai. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Criador da terra e céu. Criador da terra. Declara com força. Poderoso Ele é. Poderoso. Eu creio, Ele é. Criador da terra e céu. Criador da terra. Poderoso de novo. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Criador da terra e céu. Criador da terra. Não há palavras, não há palavras pra dizer sobre tua glória, teu poder, teu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder. Ele é forte, Deus forte, Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, vai igreja, declara aí. Deus de poder, Deus de poder. Aleluia, declara. Olha o que Ele é. Deus forte, sempre. Mais uma vez, só as vozes. Deus de poder, aleluia. Deus de poder, Deus de poder, Deus forte, mais uma vez. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder,
Aleluia. Nós te adoramos, Deus de poder. Nós viemos aqui porque cremos nesse Deus de poder. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, agradecer a Ele, porque Ele é o único de poder que pode reverter toda e qualquer situação. Aleluia. Aleluia. Boa noite a todos, podem se sentar. Alô, som. Irmãos, agora eu considero esse momento um momento muito importante do nosso culto, que é o momento de nós, como irmãos, contribuirmos e ajudarmos na casa do nosso Pai. Se nós temos a oportunidade de estarmos aqui todos juntos em unidade, é o momento que também nós temos a oportunidade de juntos em unidade contribuirmos na casa do nosso Pai. Os irmãos aqui na igreja vão estar distribuindo os envelopes, se alguém precisar. A maquininha de cartão de crédito está aí. E se vocês puderem colocar o Pix da nossa igreja, depois assim puder colocar grande o número do CNPJ do Pix, porque hoje o Pix ficou muito mais fácil do que fazer transferência, fazer PicPay e todas essas coisas, né? Não tem custo nenhum para a gente. Eu falo que de 2019, sempre que eu tenho a oportunidade de abrir o culto e falar sobre dízimo e oferta, eu falo que em 2019, quando começou a pandemia, não só eu, como alguns irmãos aqui, acharam que a gente não ia ficar 15 dias aberto. E Deus nesse 1 ano e meio, quase 2 anos, já está se passando. Deus tem nos abençoado, tem nos prosperado, tem suprido as nossas necessidades. O que no momento poderia ser um momento de desespero, de derrota, de tristeza, Deus transformou tudo aquilo. E eu acho que nada mais justo, se a gente pode falar em justiça nesse momento, nós também agradecermos a Ele através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Queria fazer uma oração. Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, porque o Senhor tem aberto as portas, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Obrigado porque em nossos lares não tem faltado mantimento, em nossos lares, Senhor, o Senhor tem cuidado de cada uma das nossas famílias, Pai. Que nesse momento o Senhor também aceite, Senhor Jesus, a nossa adoração através das ofertas, através dos nossos dízimos, meu Pai. Eu sei que isso é só um pouco do muito que o Senhor tem feito, mas é uma forma também que nós temos, Pai, de contribuir e retribuir por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, e que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos prosperando, meu Pai. E que também o Senhor nos capacite a administrarmos os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, não somente nas nossas mãos, mas também na Tua igreja, meu Pai, da melhor maneira possível, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, os meus irmãos, fiquem à vontade aqui dentro da igreja de pegar os envelopes, passar a maquininha, e os irmãos que estiverem em casa, no Pix. E eu queria passar a palavra agora para o nosso pastor Leandro. Que esse mês de outubro nós completamos 4 anos de igreja e nós estamos falando nos domingos sobre vivendo uma vida como igreja. Então todos os domingos aí nós estamos falando e falaremos esse mês de outubro sobre esse tema até o dia 17, dia 15, quer dizer, que é o nosso dia de aniversário. E também nos posteriores, nesse mês todo, nós teremos aqui o pastor Maurício Fragali, que vai vir lá do Rio de Janeiro, da nova igreja do Rio de Janeiro. Um homem que nos inspira sobre a nova aliança, um homem que Deus levantou aqui no Brasil para falar sobre a nossa teologia. Então,
eu peço a vocês aí que estejam conosco. Ele vai vir no culto de manhã, domingo pela manhã, do dia 24 de outubro. Também nós teremos aqui o pastor Davi Lago, dia 31 de outubro, pela parte da manhã. E à noite a Marcena vai estar conosco. E a Priscila Angel. Priscila Angel vai estar conosco dia 17 à noite, né? Quem conhece a Priscila Angel aí? Muito bom. Eu não conheço. Tô brincando, calma. Tô brincando. Priscila Angel vai estar aqui com a gente, é uma benção. Estou muito feliz. Infelizmente não consegui, o pastor Lucinho Barreto não vai poder estar conosco. O pastor Lipão também, que estaria conosco, vai estar em Portugal. Homens que têm me inspirado aí no ministério, que eu tenho aprendido. Eu queria trazer aqui. O pastor Paulo Borges também não consegui. Mas Jesus vai estar aqui todo dia comigo e com você. E se você não puder ouvir ele, vai ter que ouvir eu mesmo, viu, irmão? Aí você pede graça para Jesus e ouve eu, Carlinhos, Wilson, Israel e todo mundo que está aqui pregando. Hoje, no mês de outubro, nós vamos falar sobre identidade cristã. Qual é a nossa identidade? Na minha opinião, nós viemos de um tema de paternidade, entendendo o Deus Pai. E agora a gente vai falar nessa quinta-feira, começando hoje, sobre identidade de filho, identidade cristã. Eu acho que é o assunto mais importante para nós entendermos sobre nós sermos filhos de Deus. Esse assunto é um assunto muito, aos nossos olhos, parece ser muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo e muito interessante e importante para nós aprendermos, por mais que a gente saiba, mas muitas vezes nós não vivemos como. Então eu peço que o Senhor abra o nosso coração nessa noite. Permita com que o Espírito Santo fale ao seu coração, ao seu espírito. Que nesse momento agora, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que nós possamos viver de uma forma como filhos de Deus. Amém, queridos? Como vocês sabem, nas quintas-feiras o microfone é aberto. Quem que vai fazer o papel do Benoni, que tem trabalhado todos os dias aqui, gente? O Liminha Gospel nosso aqui da Way. Alguém vai fazer o papel do Benoni aí. Se você tiver alguma pergunta, levanta a mão. E o irmão que estiver com o microfone, ou a irmã, ele vai levar até você aí para você perguntar. Só para a gente lembrar, por favor, não conte testemunhos referente à ministração. Vamos falar sobre dúvidas, tá bom? Ah, pastor, mas isso que você falou, confere com a Bíblia, tal, confere mesmo. Eu sei, já li antes. Tá bom, meus irmãos? E qualquer dúvida, fale aqui. Quinta-feira passada o irmão veio depois do culto. Ah, pastor, eu queria perguntar isso. Poxa, por que não perguntou? Ia ser bom para todos. Pode perguntar, não fique com vergonha. E eu vou tentar ser o mais breve, o mais didático possível. Alguns irmãos já ouviram nós falarmos sobre isso, principalmente desse primeiro assunto de hoje, que vai ser sobre adoção. Nós vamos falar sobre nossa identidade, mas nós vamos falar sobre adoção. O Deus que nos adotou. Então abra sua Bíblia aí, ou confere aí na tela, no livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Apóstolo João escrevendo o Evangelho de Jesus, no seu primeiro capítulo, no versículo 10, versículo 11, versículo 12. Vocês sabem que eu uso a versão NVI, que é a nova versão internacional. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos, que o Teu Espírito fale nesse momento. Que o Teu Espírito fale no nosso coração, que o Teu Espírito fale sobre nossa mente. E eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas aqui conosco, pelo poder do nome de Jesus. Verso 10 do capítulo 1 de João. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que texto lindo, irmãos. O apóstolo João falando sobre o nosso Jesus. E ele fala algo muito importante.
E ele diz que todos aqueles que creram em Deus, através de Jesus o Cristo, de Jesus o Filho de Deus, todos aqueles que têm agora um entendimento que Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador, todos esses foram chamados, todos esses foram escolhidos e todos esses se tornaram filhos de Deus por direito. Nós sabemos muito bem que lá no Éden, nós perdemos o direito, nós perdemos a nossa filiação, nós perdemos o elo que nós tínhamos com Deus através do pecado e do Adão e da Eva. Nós perdemos a conexão, nós perdemos o direito de estarmos perto de Deus, porque o pecado entrou no homem. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, nós perdemos o acesso a Deus. Porém, nós, crendo em Jesus, crendo na obra consumadora da cruz de Cristo, nós voltamos a ter acesso a Deus por intermédio do sacrifício de Jesus o Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus nos deu acesso novamente a Deus e agora nós temos acesso ao Pai por intermédio de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus. Quando nós falamos com Deus, nós falamos em nome de Jesus, porque foi pelo intermédio de Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho, Deus é o Pai e nós somos agora família de Deus. Nós fomos adotados por Deus. Nós temos o direito, em Romanos vai falar sobre a adoção de Deus conosco. Nós temos o direito, por causa de Jesus, de sermos chamados filhos de Deus. O que o Adão fez para nos prejudicar, Jesus veio, resgata, nos dá acesso. E hoje nós temos de novo o livre acesso por causa de Jesus. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos entender exatamente, porque muitas vezes nós não entendemos que processo foi esse, ou que adoção foi essa. E eu quero exemplificar com vocês algo muito didático para a gente entender algumas coisas sobre a nossa vida. E eu quero te dar um exemplo. Imagina só uma criança que tem 10 anos. Uma criança que tem 10 anos, ele já fala, ele já se expressa, ele já tem a identidade dele formada, ele já tem a concepção, a psicologia vai falar que até os 7 anos a identidade dele vai sendo formada, as verdades dele vão sendo formadas. Então é por isso que eu estou te falando de uma criança de 10 anos. Você imagina que uma criança de 10 anos agora não tem o básico, ela não tem uma casa para morar. Ela mora num abrigo de crianças rejeitadas. Você imagina que o pai e a mãe dela a rejeitou. Você imagina que ela é uma russa, uma criança da Rússia. Ela fala russo. A linguagem dela é russo. Uma criança de 10 anos já tem total domínio na sua língua. Você imagina que ela tem o total domínio da comida. Ela tem o total domínio de tudo aquilo que estava na circunstância dela, estava no estado dela. Imagina que essa criança não tem acesso a muitas coisas, ela não tem uma herança, porque o pai e a mãe dela abandonou. Ela não tem uma filiação, o pai possivelmente abandonou, a mãe registrou, e ela está agora para adoção. Ela não tem nada, essa menina não tem nada, ou essa criança não tem nada. Imagina que é uma criança que não tem proteção, que tem algumas enfermidades, mas ela tem só 10 anos de idade. Ela tem 10 anos de idade. E imagina um brasileiro. Imagina o Júnior e a Karen. Eles resolvem adotar uma criança. Uma vez, eu e a Suzana tivemos a ideia e queríamos adotar uma criança. E nos ofereceram adotar as crianças na Ucrânia. E eu vi todo o processo. Em 3 meses na Ucrânia, você já adota uma criança. Então você imagina que nós brasileiros, agora o Júnior e a Karen, resolveram adotar essa menina. Vou colocar como uma menina, porque eu já tenho o João, agora é uma menina, tem 10 anos. Ela fala russo, ela não tem nada no nome dela, ela foi rejeitada pelos pais, ela mora numa casa de abrigo. Essa menina agora, ela recebe dentro do orfanato o Júnior e a Karen. Agora o Júnior e a Karen está ali olhando para ela e eles resolvem adotá-la. Antes de buscar a menina no orfanato, antes de pegar ela, propriamente dito, o Júnior e a Karen tem que passar por toda a burocracia.
Eles têm que fazer toda a papelada, eles têm que estar aptos a fazer a adoção. Nós sabemos que no Brasil, você faz o pedido de adoção com 20 anos, quando tem 70 anos, que você está quase na sua velhice, vem a criança que você tinha pedido. É bem complicado esse processo de adoção no Brasil. Mas o Júnior e a Karen estão lá e eles concordaram. Nós vamos adotar essa menina. Ela está ali, órfã. O Júnior agora vai até o processo, até como chama? O fórum. Pega toda a documentação. Ele se apresenta e fala assim, eu tenho aptidão. Eu sou empresário, eu posso cuidar dela, eu posso dar um lar para ela. O Júnior tem bens, a Karen tem bens, eles têm nome, eles têm uma casa. Aqui na casa deles, no condomínio Arujazinho, eles já têm um quarto preparado para ela, um quarto pronto. Imagina a cena comigo, o quarto do lado do quarto do João, tem um quarto todo rosinha e branco. Está tudo pronto, já tem o nome da menina que eles vão colocar. E agora eles vão até lá, eles fecham toda a papelada, eles assinam a papelada. E agora, perante a justiça, essa menina já é filha do Júnior e da Karen. Naquele momento que ela recebe, que o Júnior assina a documentação, ela já tem um pai, ela já tem uma mãe, ela já tem um abrigo, ela já tem segurança, ela já vai ter amor, ela tem muitas coisas, tem até moto. O Júnior tem moto. Ela tem irmão, o Joãozinho. Tem cachorro, irmão, tem 2 cachorros lá. Essa menina não faz ideia do que aconteceu com ela, mas ela foi adotada naquele momento. Aí o Júnior e a Karen vai buscá-la. Só que ela não fala nem a língua deles. Eu estou arrepiado. Ele vai adotar, e quando ele vai adotar, ele pega aquela menina, imagina o desespero dela. Ela não sabe quem são os pais. Ela não sabe o que a espera em Arujá. Ela não sabe que ele tem conforto. Ela não sabe o tamanho do coração do Júnior. Ela não conhece a cara. Ela não sabe quem é o João. Ela não sabe comer arroz, feijão e bife. Mas lá no Júnior ela não vai comer arroz, feijão e bife. Porque a Karen vai dar um monte de coisa fit para ela. Tadinha. Vai comer abóbora, acordar comendo abóbora, brócolis. E 2 beterrabas. Esse é o café da manhã do Júnior. Diz que ele está magro. Ninguém mandou você ficar aqui na minha frente. E eu pensei. Ainda bem que o Júnior pega ela, coloca ela no avião. Você imagina a viagem dessa menina, que desespero. Imagina uma viagem desesperadora da Rússia até o Brasil. São quase 20 horas de voo. Uma expectativa. Essa pessoa que está sendo adotada, ela está totalmente sem saber o que está acontecendo do outro lado. Ela está sendo levada para o outro lado. Mas nós que conhecemos o Júnior e a Karen, a gente fala assim, glória a Deus, ela foi adotada, ela vai ter uma família, ela vai ter amor, ela vai ter tudo. Mas imagina a cabeça da criança, ela não conhece o pai e a mãe. Ela não sabe quem são. Ela não sabe o que espera. É uma viagem totalmente regada a choro, a angústia. Ela não sabe o que espera ela. Mas essa menina chega no Brasil e ela chega em casa. E quando ela abre a porta de casa, irmão, tem 2 cachorros pulando em cima dela. O João já vem, pai, essa é minha irmãzinha, e já abraça ela, já quer levar ela no quarto. Eles já levam ela no quarto desesperadamente, abrem a porta do quarto, aquele quarto rosa e branco. Eles já colocam ela na cama, eles querem que ela fique confortável. Ela olha para aquela casa e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro nitidamente, irmãos, abro uma aspas aqui. Um dia, nós fazíamos aquele trabalho de levar sopão nas ruas. E nós tiramos uma família da rua. Alugamos casa, demos emprego, reformamos a casa toda, colocamos os móveis, fizemos tudo que precisava para uma família estar socialmente bem, protegido. Só que nós pegamos aquela família debaixo do viaduto. E quando nós fomos buscá-los, foi uma surpresa. Nós fomos, era quase meia-noite.
o menino, tinham duas crianças, um menino que dormia olhando para as estrelas, ele continuou dormindo, ele não acordou. E nós levamos ele e colocamos ele na cama. E no outro dia, a gente foi embora, no outro dia, o pai e a mãe disse assim para mim: Leandro, o Samuel acordou chorando, gritando. Eu falei: por quê? Porque ele viu um teto, ele falou assim: alguma coisa aconteceu de ruim comigo, me prenderam. O menino acordou desesperado, mas ele não sabia que na verdade não foi que prenderam ele, deram uma proteção para ele, cuidaram dele, fizeram muita coisa por ele. Mas ele estava fora do habitat dele. Essa criança, essa menina também está fora do habitat. Ela olha para aquilo tudo e fala assim: mas como que é isso? Como assim me adotou? Como assim, se o Júnior morrer agora, eu tenho direito à herança dele? Como assim o Júnior já vai me levar para alguns lugares que eu nunca fui? Deus fez isso com a gente, de uma proporção totalmente maior, sem comparação, tá? Você é filho adotado do Senhor. E acontece exatamente isso conosco, irmãos. Que no meio dessa viagem, nós desesperamos no voo, nós desesperamos na casa, nós desesperamos porque nós não sabemos quem é o nosso Pai. Nós não sabemos o que o Pai já preparou para nós, o que tem disponível para nós. E nós ficamos muitas vezes na retranca, nós ficamos muitas vezes sem entender. Muitas vezes no meio dessa adoção a gente quer ir trabalhar porque a gente não depende do Pai. A gente não entende que o Pai que nos adotou, Ele é regado de amor. Isso você assiste as mensagens da paternidade, você vai entender. Agora essa criança que foi adotada, que antes ela não tinha proteção, ela não tinha amor, ela não tinha nada. E mesmo que se tivesse, irmão, ela foi adotada por um Pai, Criador dos céus e da terra. Alguém totalmente poderoso. A partir daí começa uma nova história. Você foi salvo, você foi adotado como filho. Você recebeu graça do Senhor. O Júnior, você acha que alguma criança, ela fez alguma coisa para ela ser adotada? O que uma criança faz para ela ser adotada? Nada. Ah, não, mas se ela se comportar bem, eu adoto. O pai adota sem saber o comportamento dela. O pai adota sem saber, muitas vezes, que tipo de doença ela tem. Não, você foi adotado não pelo seu comportamento bonzinho, você foi adotado pela graça infinita do Senhor. Ele olhou para o Sandro e falou assim: Sandro, eu vou te amar. O que você fez para ele? Nada. Você não é bom, eu não sou bom. Nós fomos adotados por Deus pelo amor dele. Porque nós estávamos no inferno, irmão. Nós estávamos num lugar de perdição. Ah, pastor, mas as pessoas ainda vão para o inferno. Não, todas as pessoas que não têm Deus, elas já vivem no inferno. Na verdade, Deus nos resgata esse local onde as crianças ficam, esse orfanato, na verdade, é o lugar que o Senhor nos resgatou. Da onde foi que Deus te resgatou? Da onde foi que o Pai te resgatou? O Pai vai e nos resgata, e agora Ele nos chama de filho amado. Ele olha para a gente e fala assim: você agora é meu filho amado. A Bíblia vai falar que o mesmo amor que Deus tem por Jesus, Deus tem pela gente. É difícil aceitar, né? Mas é verdade. É difícil aceitar, mas está na Bíblia. O que eu vou fazer? Agora, esse amor que nos resgatou, Ele nos salvou. E agora começa uma vida a partir... Quer ver uma coisa? Esse menino que nós tiramos da rua, tiramos ele da rua, ele morava literalmente debaixo do viaduto Alcântara Machado, e nós colocamos ele dentro de uma casa. Você imagina que muitas vezes, por toda a criação dele, ou por toda a criação que o pai e a mãe deu, ele teve várias vezes vontade de ir embora daquela casa, para voltar a morar na rua. Estranho, né?
Mas é muitas vezes o que a gente faz. Nós não acostumamos a sermos chamados filhos de Deus. Nós não vivemos adequadamente como filho de Deus. E aqui eu não estou falando de comportamento. Eu estou falando de posicionamento. Estou falando de direcionamento. Olha de quem você é filho. E olha tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para você. E mesmo assim, nós vivemos como se fôssemos órfãos. Presta atenção. Essa menina, quando chega na casa do Júnior, ela tem um quarto só para ela. Ela tem uma casa agora com paz. Ela pode cuidar da saúde dela. O Júnior tem plano de saúde. Automaticamente ela entra como dependente. Aquelas palavras que ela ouvia dos pais, possivelmente de burra, de ignorante, que ela ouviu a vida inteira, você não sabe fazer nada. Dentro da casa do Júnior não tem mais isso. O Senhor não chama a gente como adjetivos ruins. Ele chama a gente de filho. Mas pastor, mas eu tenho uns comportamentos meio ruim. E ele continua na porta de casa com os braços abertos, esperando você sair desse lugar de comportamento ruim e voltar para casa, como ele fez com o filho pródigo. Aquelas gritarias já não tem mais. Agora as palavras não são mais aquelas de você é isso, você é aquilo. Você é a herança do Pai. Você é filho amado do Pai. Mas isso, irmão, não pode ser apenas na nossa alma. Como cura emocional. Isso tem que trazer dentro do Espírito, que vai nos dar uma identidade de filhos de Deus. Isso nós não podemos achar que é um acalento por tudo aquilo que nós passamos. Não, isso é a nossa identidade, o nosso RG. Filiação. Como que está no seu RG? Lá tem tudo, a cidade que você nasceu, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o dia. Eu nasci dia 10/12/94. Num batismo. Que dia que você nasceu? Meu pai chama-se poderoso, eterno, criador dos céus e da terra. Mas eu tenho uns irmãos, o problema é os irmãos. Essa identidade de filho, ela tem que nós precisamos entender dentro de nós. Porque nós nascemos de novo, nós somos adotados, Deus mudou a nossa história, Deus mudou o nosso local, Deus mudou a nossa mente. Deus nos dá agora um processo para nós aprendermos a língua dele, que se chama processo de santificação. Essa menina falava em russo, ela precisa falar português agora. É do dia para a noite que você aprende a falar uma língua? É do dia para a noite que a gente aprende uma cultura? Se um dia você for chamado por Deus para pregar no Japão, você precisa falar japonês. Você precisa aprender a comer de palitinho. Você precisa se vestir igual os caras, porque é cultura. Nós agora estamos inseridos em uma cultura do reino de Deus. Nós temos um linguajar. Nós temos uma palavra que sai da nossa boca. Não é o crentez nosso, gospéis que a gente fala, essas bobeiras que a gente fala. Não, agora nós somos... A palavra do Senhor está na nossa boca. A palavra do Senhor está na nossa boca. Nós somos agora representantes. Irmãos, quando você vê meu filho por aí, automaticamente, o Vinícius disse que desde que ele veio morar comigo, o nome dele mudou. De Vinícius para filho do pastor. Da mesma forma que o do Vinícius mudou, o seu também. Filho de Deus. E as pessoas olham o Vinícius e falam assim, olha lá, esse é o filho do pastor. Está todo mundo lá fora olhando para mim e para você e falando assim, esse aí é filho de Deus.
Aí você finge que você não tem adoção, você pega outro RG, aquele RG velho, e fala, não, mentira, igual o Pedro. Não, esquece isso, eu estava lá com ele, mas não era dele não. Isso aqui é meu RG de verdade. Nós precisamos entender que esse pai, a partir do processo de adoção, a partir desse entendimento de identidade, de adotado, de o Senhor me salvou e eu não fiz nada por isso. Ele me escolheu e isso é o maior privilégio da minha vida. Não existe privilégio maior da nossa vida, irmãos, do que nós sermos chamados filhos de Deus. Ah, mas pastor, todo mundo aí fora é filho de Deus. É nada, irmão. Não é. Aqueles que creram em Jesus Cristo, o Salvador, eles são os nossos irmãos. Você precisa entender que esse lugar aqui é um lugar de gente que saiu da Rússia e veio para o Brasil e está aprendendo a falar a língua. Você precisa entender que pode ser que o seu processo de aprendizado seja um pouquinho mais à frente do que o outro. E sabe o que você precisa ter com o outro? Paciência. Que eu muitas vezes não tenho. Aí vai, Deus fala assim, tá bom, precisa ter. Beleza. O outro ainda está no verbo to be, irmão. Entende? O processo de santificação é nós aprendermos sobre o Pai, sobre as coisas do Pai, arrancar tudo aquilo que nós éramos. Demora. Muitas vezes é a vida inteira. Mas não vai entrar numa área de sem vergonhice, não de falar, eu estou ainda no processo, eu não sei falar I am. Não começa. Não começa. O pai está vendo. O pai sabe que você sabe. Você só não faz porque você é safadinho. Tá no caminho do saber. Beabá. Aqui esse lugar, irmãos, é um lugar difícil. Porque aqui, entre aspas, é a casa do pai. E a gente se reúne como irmãos. E tem uns irmãos que falam assim, não, eu não quero me dar bem com esse irmão aí, porque onde ele estiver, eu não vou estar. E não adianta, porque a gente é irmão. Se você não vier com esses irmãos aqui, você vai lá nos outros irmãos lá, vai ter outros problemas. Pode ser que seja diferente aqui, mas tem uns problemas lá também. Aí tem uns aí que tem vários problemas, irmão. Vai por mim. E os problemas vão surgindo. Por quê? Porque isso aqui é uma casa de gente adotada. Você já foi no orfanato alguma vez? Você já viu a quantidade de gente que não se parece? É no orfanato. É igual a igreja. É um lugar que ninguém se parece com ninguém. Mas quando a gente vai ver, o pai adotou certinho, porque isso aqui encaixa nisso aqui, isso aqui lapida aquele ali, e assim vai, e assim vai. Uma vez perguntaram assim, pastor Jeremias Pereira. Pastor, se o senhor pudesse fazer uma listagem das pessoas que você quisesse que o senhor queria que saísse da igreja. Ele falou assim, que automaticamente já tinha uns 20. Aí ele parou e pensou, falou assim, não, mas a igreja não é minha, a casa não é minha. Eu não morri pelos meus irmãos, a casa é de Deus. Eu só sou o irmão mais velho que está aqui na frente. Que está tentando puxar os irmãos mais novos. Então você imagina que esse lugar aqui é um lugar de cura, irmão. Mas a cura não vem do irmão. Muitas vezes a gente pensa que a cura vem do irmão. Hoje é o dia de eu estabelecer, porque esse curso vai ficar gravado, né? Sabe aquele cara que ficou 38 anos na beira do tanque de Betesda? Aí Jesus chegou perto dele e falou assim, você quer ser curado? Aí ele olhou e falou assim, mas os meus irmãos, quando o anjo vem mexer as águas, não me jogam nas águas. Ele estava esperando a cura de alguém que está enfermo. De alguém que não sabe a língua ainda. Ele estava esperando a cura. É a mesma coisa no hospital. Está todo mundo na enfermaria. Aí você toca aquele botão vermelho, sabe? Que está chamando o médico, está chamando a enfermeira amor. Mas na verdade você está esperando ele te atender. Aqui existe um médico. Aqui existe alguém que cura a gente. Entende? E é o nosso Pai. Aqui a gente só fica assim, você já tomou medicamento? Não. Então vem cá, eu vou te dar na boca.
Aí vem o Carlinhos, vai lá, às vezes dá um remédio. Às vezes sou eu, às vezes Israel. Cada um às vezes dá um remédio aqui. Aí às vezes a gente toma o mesmo remédio. Deixa eu tomar esse remédio aqui. É assim. Isso aqui é uma casa, irmãos. Isso aqui é um hospital. Toma cuidado para você não criar expectativa errada dentro da casa. Lá na outra casa que você saiu de lá para vir para cá, aconteceu várias coisas. Os irmãos também estão no processo. Deixa eles lá. Vamos viver a nossa casa. Pastor, mas por que eu mudei de casa? Porque o seu propósito é diferente do deles. Só isso. Deus chamou eles para uma coisa e você para outra coisa. Ponto. Entende? Você foi chamado para isso que você vai fazer aqui. E se Deus chegar o momento de não ter mais um propósito para você, Ele te leva para outra casa e não tem problema nenhum nisso, irmão. É só isso. Chegou o momento de você ir para outra casa. A cura vem daqui. Aqui, irmãos, você chega e tem comida na mesa. E presta atenção, porque eu já cansei de falar isso aqui, mas precisa ficar gravado. Você que é filho. Quem aqui é pai? Deixa eu ver. O irmão é pai? Quantas vezes você já veio aqui? 4 vezes. O seu filho alguma vez, umas 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, bateu lá na sua porta e ele falou assim: ô pai, estou aqui preocupado, será que o senhor vai ter dinheiro para comprar o café da manhã para mim? Ele já fez isso alguma vez? E por que você fica preocupado com as suas contas? O filho descansa. Porque o pão nosso, quem dá-nos cada dia, ainda é Ele. É o Pai. Ah, pastor, mas eu tenho empresa, eu trabalho. Deixa o Pai fechar as portas para tu ver. A porta ainda quem abre, quem tem a chave da porta da empresa, ainda é o pai. Ah, mas eu tenho experiência. O pai que abre a porta, irmão. Então deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos trabalhar, estudar, fazer tudo, tá? Isso é uma coisa. Mas nós precisamos confiar ainda no pai. Filho confia no pai. Nas provisões que o pai tem. Sabe por quê? Porque se o filho não confiar no pai, o Satanás acaba com a identidade do filho. O cão, ele vai te dar algo para você comer que o pai não te deu. Como? Batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versos 16 até 17. Jesus é batizado por João Batista. Quando Jesus é batizado por João Batista, acontece algo. A Bíblia diz que os céus, sai uma voz lá de dentro de Deus falando assim: este é o meu filho amado. Olha bem, presta muita atenção nisso, se você ainda não ouviu falar sobre isso. Esse é o meu filho amado. Desce uma pombinha que parece que é alusão ao Espírito Santo. A partir dali, capítulo 4 de Mateus, Jesus é levado em espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus está 40 dias sem comer. Quando Jesus está 40 dias sem comer, a primeira coisa que Satanás vem é com uma pedra. Ai, Jesus, você é bichão mesmo, ó. Jesus, ó. A Bíblia diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Dá um jeitinho. Transforma, vai, dá um jeitinho e come. Aí Jesus olha para Satanás. E Jesus acabou de ouvir sobre a identidade dele. Esse é o meu filho amado. Ele lembra lá de Lucas 11. Ele fala assim: aonde é que está com a cabeça? O filho pede pão. Qual o pai que vai dar pedra para o filho? Se o filho pede carne, peixe, qual o pai que vai dar cobra? Aí ele fala assim: não, Satanás, eu não aceito. Eu não aceito transformar essa pedra em pão, porque meu pai não precisa transformar em pedra em pão. Se precisar vir pão, desce do céu. Se precisar vir alimento, desce do céu. Ainda tem corvo, ainda tem viúva, ainda tem maná. O Filho de Deus não depende de Satanás para transformar nada naquilo que parece. O Filho de Deus depende do Pai para ser alimentado.
Eu estou falando isso, irmãos, porque precisa acabar essa independência nossa. E nós precisamos voltar a ser dependentes de um pai. E ser dependente não quer dizer que a gente não vai fazer nada. Ao contrário, eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar muito. Por quê? Porque eu sei que vem dele. Terceiro dia de criação, Deus cria a comida. Está lá. Brócolis, couve-flor, banana. Aquelas coisas que a gente não come ali, ó. Não tinha naquela época uma grana de Mogi. O Eliel foi na pizzaria, outro dia ele comeu uma pizza inteira. Eu nunca vi isso na minha vida. Só você, né, Eliel? Terceiro dia, nascem os alimentos. A mesa está pronta. No sexto dia nasce o homem. Quando nasceu o homem, a mesa está posta. Isso é confiança em quem dá o alimento. Confie que Deus ainda é o seu provedor, entenda? Eu estou só construindo dentro de você a sua confiança em Deus. Para de desesperar, para de recorrer a situações que você não precisa. Você não precisa fazer nada, nenhum esquema, porque o Senhor ainda manda alimento, ainda manda corvo, ainda cuida de você, meu irmão. Você é adotado, você é um filho. Pergunta aqui, ó. Tem umas irmãs que tem uns filhos meio rebeldes que já tem uma fase adulta e elas ficam bravas. Ah, pastor, meu filho não faz isso, não faz aquilo. Mas eu não vou deixar ele passar fome. Qual pai que vai deixar o filho passar fome? Irmão, confia em Deus. Quando os discípulos voltaram, Jesus já tinha ressuscitado. Os discípulos foram pescar de novo. Você lembra desse texto, João capítulo 21? E a Bíblia diz que enquanto eles estavam lá na água, pescando, Jesus estava com um peixinho ali, um pãozinho, estava ali fazendo churrasco. Daqui a pouco eles vêm, não tinham reconhecido Jesus. Aí Jesus falou assim, vai, volta lá, lança a rede, mais para esse lado de cá, para o lado direito. 153 grandes peixes. Traz um aqui, quero um só. Uma parte daquilo que eu te dei vem alimentar os seus irmãos. Princípio de dízimo, princípio de tudo que você possa imaginar. Pega aquilo que eu te dei, a estratégia que eu te dei do lado direito, dos 153 grandes, que você pescou 153 grandes peixes, dá uma parte para mim. A gente vive numa casa, irmãos. Isso aqui é responsabilidade dos filhos. Isso aqui é responsabilidade dos filhos. Tudo. Toda a responsabilidade. Emocional, física, financeira, tudo. É dos filhos. E se você é filho, e se você faz parte dessa casa, é sua responsabilidade. Ah, pastor, mas você que se vire. Tá bom, me viro. O pai ainda sustenta a casa, quando o filho é rebelde. Vai ver sua vida. Entende? Fique em paz. Eu me viro. Eu não, meu pai. Meu pai se vira sempre. Nós precisamos entender que sempre Satanás vai tentar mexer na nossa identidade. Em todo o tempo. Poder, dinheiro e todas as coisas. Ele olha para a gente e fala assim, se tu és o filho de Deus, se joga daqui. Se tu és o filho de Deus, vai lá, deixa eu te adorar no pináculo do templo. Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, a interrogação dele é sempre na identidade. E se você não sabe quem você é, você cai. Mas agora, quando você entende quem você é, ele pode te oferecer o mundo, ele pode te oferecer palco, ele pode oferecer o que ele quiser oferecer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus é: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Você é um filho adotado por Deus. Viva em paz. Trabalhe muito. Se dedique em todas as coisas. Honre o nome do Pai. Honre o reino que você faz parte. Honre tudo, irmãos. Mas não precisa desesperar. Não caia na ansiedade. O pai esqueceu de mim. Não caia na cilada de Satanás em fazer do seu jeito, ou do jeito brasileiro, ou de qualquer outro jeito. Nós só temos um jeito de sermos cuidados. É o jeito do Pai.
Você não precisa fazer nada que saia do protocolo do Pai. Porque Ele tem coisas grandes para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando você duvidar disso, você lembra dos seus filhos. O que você quer? Qual é o seu desejo para os seus filhos? O que você quer dar aos seus filhos? O que você dá aos seus filhos? Aí você lembra do texto que diz assim: se até vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina o Pai Celestial. Pastor, mas aqui eu estou quebrado, eu estou cheio de dívida. A responsabilidade do Deus é na entrada, na saída é sua. Gaste o que você ganhe. Administre aquilo que o Senhor te dá. Honre a Ele com a sua administração. Aprenda a viver no pouco, porque se você for fiel no pouco, sobre muito vai te colocar. Por que não sai do pouco? Primeiro que você não estudou. Você não se profissionalizou. Você não quis crescer. Você quis ficar parado. Isso aqui é o quê? Não adianta jogar na Mega Sena, irmãos. Não adianta. Não cai aqueles 6 números lá. Tem que estudar. Tem que crescer. Tem que entender do negócio. Você nunca fez pizza. Você vai querer abrir uma pizzaria? Não dá. Ah, Deus não me abençoou. Não. Deus espera de você uma estrutura. Deus espera de você, filho. Qual filho que a gente não... Imagina o pai na formatura de faculdade do filho. Qual que é a alegria do pai? Olha aí, meu filho se capacitou. Meu filho está crescendo. O Senhor espera isso da gente. Pô, vai lá, se especializa, faz coisas. O Senhor vai te honrar em tudo, irmão. O Senhor vai te honrar em tudo, mas faz sua parte. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então fala. Diga. A verdade é a seguinte, o termo identidade, se é que a gente pode falar assim, é algo que me transformou muito a minha vida quando eu entendi isso. O mais louco é que a vida inteira a gente acha que o amor é um sentimento. Quando na verdade não é um sentimento, é uma decisão. Eu não pedi para Deus me amar. O Júnior e a Karen, quando adotaram a criança, não foi a criança que pediu para ser amada, mas foi a atitude do Júnior e da Karen, o amor deles por mim, quer dizer, o amor deles pela criança, ou o amor de Deus por mim, que gera isso dentro de mim. A gente vê na Bíblia, né, que nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Só que a gente tem essa mania de romantizar tudo. Quando, na verdade, nesse momento, a gente precisa racionalizar e escolher. Deus me amou? Amém. O que significa isso? O que eu vou buscar em cima disso? O que eu vou entender em cima disso? E aí, vai ser o desenrolar das próximas... Você vai falar bem isso nas próximas semanas. Mas acho que a gente tem que começar a separar essas coisas da nossa... Separar a questão de sentimento e atitude e decisão. Porque você escolheu ser amado por Deus? Não, eu não escolhi ser amado por Deus. Mas mesmo assim Deus... A Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Exatamente. Alguém quer falar? Perguntar? Jefferson. Tem outra ali. Oi, boa noite. É uma pergunta que foi pincelada aí no meio da ministração, mas eu queria, se você puder, reforçar. Como desconstruir diariamente essa ideia nossa de que eu sou filho? Procedimento diariamente. A segunda pergunta é: como desconstruir uma construção de 20, 30 anos na sua cabeça que você é servo e tem que servir só? A primeira vai responder as duas, assim eu acho. A resposta da primeira é uma relação e não uma carteira assinada. Nós vivemos para Deus como uma carteira assinada. Quer ver? Algo disso? Nós, quando oramos e jejuamos, a gente quer expulsar demônio.
O dia que a gente não ora, rapaz, e cai endemoniado, você já fala, meu pai, e agora? Eu não estou pronto para expulsar esse cão. Porque a nossa relação com Deus é de débito e crédito. Eu me santifico e o Senhor me faz. Eu faço e o Senhor faz. E a gente esquece que Ele me amou primeiro. E a partir daí começa uma nova forma de vida com Deus. A santificação, ela nunca vai deixar de existir, não é isso. Mas o primordial na nossa vida vai ser uma relação de intimidade. E a relação de intimidade é mais ou menos assim. Um dia, a maioria das pessoas aqui sabe que o John Maxwell é o pai é o príncipe dos líderes do mundo. É o cara que mais fala de liderança. E eu tive o prazer de ser ministrado pelo Tim Elmore. Tim Elmore é como se fosse um filhote na fé do cara e caminhou com o John Maxwell. E eu pessoalmente cheguei para o Tim Elmore e falei assim, me fala uma coisa, como que foi seu processo de discipulado com o John Maxwell? Ele falou assim, como assim? Como que é? Vocês se reuniam toda semana? Vocês tinham um livro para estudar? Ele falou, não. Quando ele ia lavar o carro, eu estava perto dele. Quando ele ia na sogra dele, eu estava com ele. Quando eu ia almoçar, ele estava comigo. Ou seja, o Tim foi inserido na vida do John Maxwell. Deus nos inseriu na vida dele e nós esquecemos de Deus quando a gente sai dessas quatro paredes. Então, uma relação de intimidade com o Pai vai gerar em nós santidade. Quanto mais próximo de Deus, mais Deus vai estar em nós. E a santidade vem automática. Porque eu não vou querer... Poxa, eu estou andando com ele. É a mesma coisa, estou andando com o Júnior. Eu vou começar a pisar na bola com ele todo o tempo. Estou andando com Israel. Pô, mas eu estou falando mal de Israel. Estou brigando com Israel. Entende? Quanto mais íntimo do Pai, mais santo a gente vai ficar. E é o processo inverso. Nós buscávamos a santidade para nós termos intimidade. Como a santidade não é algo que produz da gente para Deus, é algo dele para nós nos frustrávamos. E acabávamos de ter problemas, tipo, ficar longe de Deus. Qualquer pecado, eu não vou tomar ceia, eu vou ficar longe da mesa, vou faltar no culto porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E acaba sendo uma relação muito profissional. E o Senhor quer que a gente insira Ele, ou Ele nos inseriu na vida dEle. Ele nos inseriu na vida dEle. E hoje a gente rejeita o amor de Deus. Eu acho que essa é a maior coisa. A partir daí, eu acho que automaticamente o servo vai trabalhar, o filho servo, ele vai trabalhar porque o negócio é do meu pai. Oh, que orgulho. Eu vou trabalhar para meu pai sabendo quem eu sou. Aí já não é mais um peso, aí é um prazer. Entende? Eu faço com prazer. Quem mais? O pessoal está... Ele esforça. É interessante quando você tem essa convicção na posição que Deus te colocou, é que mesmo estando num momento muito difícil, tal como Jesus esteve na cruz, e lá também o diabo também quer tentar. E aí ele diz, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Ele não desce. Você vê ele no Getsemane, ali ele tem, eu costumo dizer que o Getsemane é o momento antes que ele vive intensamente na tela da Netflix, o Calvário. Que o Calvário passa para ele em um seriado, né, diante dele. E ele sente toda a agonia do Calvário a ponto de suar sangue. E naquele momento, o Pai envia anjos para estar com ele, para consolar e fortalecê-lo. E ele, muito consciente do filho que ele é, o filho amado, e do propósito, da missão que tem sobre ele como filho, não cede 1 milímetro sequer. E eu acho isso extraordinário em Cristo e em todos aqueles que entenderam perfeitamente a posição que se encontra diante de Deus e de quem de fato é o Pai, porque não tem atração nesse mundo que os conduz, que os traga, né, que os prende, que os aprisiona.
ele vê, ele sente a pressão, mas não cede à pressão. E aí é que vem uma explicação para toda e qualquer circunstância, né, que a vida nos apronta, que a vida está sempre nos aprontando, né, para destruir aquilo que de fato o Pai estabeleceu que é bom para nós, é a perfeita, boa, agradável vontade dele. Então você não se desvia, você não consegue se desviar, você não consegue trair esposa, você não consegue humilhar o outro no sentido de você se sentir melhor, né? Você não consegue, e se fez, e se errou, você logo se retrata, você logo se recompõe novamente com perdão, com as ferramentas que o Pai deu para você trabalhar nesse mundo. Então, é isso, tá bom. Isso dentro da casa faz todo sentido, né? Porque ninguém aqui é perfeito, a gente vai cair, vai errar, e o Pai vem e sempre nos lembra: vocês foram adotados, adote. Vocês foram restaurados, vocês foram perdoados, perdoe. Vocês foram amados, ame. Deus nunca pediu nada para nós que Ele antes não tenha feito. E quando Deus diz para nós, vai lá e faça, Ele está falando assim: aquilo que eu te dei, você entrega. Não vem de você, não vem de mim. Então, tudo quanto Deus pede para nós como filhos, amor, perdão, graça, misericórdia, foi tudo aquilo que eu e você já recebemos no dia da nossa adoção. Amor, perdão, graça e misericórdia. Da mesma forma que nós recebemos do Senhor, eu também vos entreguei. Da mesma forma que você como filho recebeu do Senhor, o Senhor te deu. E a possibilidade agora de a gente perdoar um, amar outro, é pelo Senhor, por tudo aquilo que Ele deu para nós. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Queria licença. Graça e paz para todos os irmãos, ex-irmãs. Eu só queria fazer uma analogia que é tão maravilhoso, assim, é tão maravilhoso a gente ter essa identidade de Deus, quanto Jesus quando morre na cruz. Após a morte dele, Pilatos pega o centurião e fala para o centurião assim: vai lá, né, o capitão da guarda que seja, vai lá e vê quem é que está vivo, e mata, e quebra os ossos dele, para que aconteça, para que eles não morram antes das 6 horas morram depois das 6 horas da tarde, desculpa. Aí o interessante de toda essa história é quando você fala da adoção, que Jesus Cristo tem tanto amor pela gente, Ele ama tanto a gente, que cientificamente a gente pode até fazer essa analogia como uma analogia científica. Aí ele chega lá e quebra o joelho do primeiro ladrão. Chega perto de Jesus: não, mas esse aí já está morto. Passa, porque nenhum osso do corpo dele ia ser quebrado. Passa por ele, vai lá para o outro. Chega lá no outro, quebra o joelho dele, as pernas dele, para que ele morra logo antes das 6 horas. Mas o centurião, ele fala lá para o rapaz lá: pega a lança e transpassa ele para a gente ter garantia de que ele morreu. O gozado que ele fazia há pouco tempo que Jesus Cristo tinha morrido, não é? E quando ele transpassa Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que quando ele furou ele, saiu água. Sabe por quê? Porque quando você nasceu, estourou a bolsa da sua mãe e saiu água. Então nós nascemos na cruz de Cristo. Não somos simplesmente os filhos adotados, nós somos nascidos. Que mais, gente? Mais alguém? Mais alguém? Sério? Terminou? Todo mundo sabe tudo? Pode fazer chamada oral? Glória a Deus.
nós podemos viver de uma forma mais em paz. Nós podemos perdoar sabendo que nós só estamos perdoando porque Ele nos perdoou. Deixa eu responder uma pergunta para você. Sabe por que você não está perdoando as pessoas? Porque você tem crédito. Porque você acha que você é muito bonzinho e a pessoa é muito ruinzinha. Mas você estava no mesmo lugar que ela e recebeu o mesmo amor que ela. E é muita injustiça da sua parte você não perdoar aquele que pisou no seu pé. Ah, mas você não sabe o que eu sofri. Você não sabe o que Jesus sofreu para Deus poder te adotar. Ou você entende o amor de Deus na prática, ou você vai viver um falso amor, que você só quer receber e você não quer entregar. Você recebeu muito e entrega pouco. O Senhor está te chamando para você entregar aquilo que Ele te deu. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que amar, ame. Se tiver que conviver, conviva. Assim que o Senhor nos chama. Como filhos, nós erramos, caímos, levantamos. A Bíblia diz que o Senhor cuida da gente. Cuida da gente. E como filhos, aos que têm mais tempo, nós somos os responsáveis pelos irmãos e as irmãs. Cuide do seu irmão e da sua irmã. Tá aí, ó. Cuida dele. Tem gente que arrebenta o irmão e a irmã, mas é responsabilidade sua. Cuidar de todos nós. Um cuidando, o outro cuidando. Se você só quer ser cuidado, irmão, você não entendeu também. Cuida também. Sirva também. Jesus nos chamou para servir os irmãos. E é isso que a gente tem que fazer. Feche os olhos aí. Pai, eu peço que Teu Espírito venha nessa hora e coloque no nosso espírito o senso de pertencimento. Nós somos filhos de Deus, adotados por causa do sacrifício do Teu Filho Jesus, do meu irmão mais velho Jesus. Nós somos adotados por Ti, Senhor, de uma forma única. E não tem nada que me tire desse lugar. Não tem nada que me tire de ser chamado filho de Ti, Senhor. Muitas vezes o meu pecado faz com que eu não viva a plenitude do que o Senhor tem para mim. Me tira desse lugar. Mas o Senhor nunca me abandona. O Senhor sempre está comigo. E eu peço que o Senhor nos ajude a nós não vivermos longe demais de Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor é suficiente para nós. O Pai é suficiente ao Filho. Que o amor do Senhor possa nos constranger nesse momento. Aleluia. Que o nosso espírito seja aberto para entendermos e vivermos a plenitude de tudo aquilo que o Pai tem para o Filho. Aleluia. A plenitude de um filho amado de Deus, que vive o seu propósito, custe ao que custar, suando sangue ou não, na cruz ou não. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos adotados por Deus. Essa é a verdade que o Senhor tem para nós nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Glória a Jesus. O Pai das luzes me libertou. Aleluia. Já se foi. Aleluia. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho.
Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados por teu Espírito, clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus. Nós somos Pra sempre ser. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos Pra sempre seu. pra sempre ser. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro Com Jesus nós temos uma grande família. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito, clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Se você é dele, levanta a tua mão e declara: aleluia! Nós somos teus, Senhor, pra sempre ser. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus. Nós somos teus. Pra sempre ser. Irmãos, veio muito o que o Jefferson falou agora no meu coração, muito forte. E pode ser que tenha ficado uma dúvida no seu coração sobre uma relação íntima com o Pai. Insira o Senhor em todo o tempo na sua vida. Insira Deus, o Pai, o tempo todo na sua vida. Aleluia. Está trabalhando, você está com o Pai. O Senhor se importa com o seu trabalho. O Senhor se importa na sua relação familiar. Você está na mesa com seus filhos, fala com o Pai. Você está na igreja, é pelo Pai. Insira Ele o tempo todo. Você vai ver que daqui a pouco vai ficar uma relação tão gostosa, irmãos, tão íntima. Você vai começar a ler a palavra, você vai entender o que Ele está falando. E você vai orar e Ele vai te ouvir. Não é monólogo. E não precisa orar ajoelhado, deitado, de pé, do culto de oração, não. O tempo todo, irmão, o tempo todo. Se está feliz, fala para Ele. Se está triste, você fala para Ele. Insira o Senhor, irmão, em nome de Jesus. Principalmente para a gente que tem mais de 30 anos de igreja. Irmãos, nós precisamos inserir Deus na nossa vida, irmãos. A gente está longe de Deus, pregando que está perto. Ensina, meus irmãos pastores, ensina a Deus. Irmãos que estão há 10, 25, há um dia, ensina a Deus na sua vida. A nossa vida vai mudar, irmãos. A nossa vida vai mudar. Que o Senhor nos volte a se relacionarmos com o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Domingo nós estaremos aqui nos nossos 2 cultos, às 10 da manhã e às 6:30 da tarde.
nós estamos nas últimas inscrições do curso de casamento e do curso de educação de filhos da maneira de Deus e no discipulado bíblico. Se você ainda não fez inscrição em nenhuma, você vai tomar uma surra. Por quê? Porque quem já fez casados e educando filhos é para fazer discipulado bíblico. Tem muita gente perguntando assim: pastor, posso fazer os 3 juntos? É claro que não. É um processo. O negócio não é o curso, o negócio é a comunhão, o negócio é Deus agindo. Entende? Então você vai fazer de casamento, você vai fazer de educação de filhos, e você vai fazer o discipulado bíblico. Pastor, não sou casado, faz o discipulado bíblico. Pastor, estou solteiro, mas eu tenho filho. Estou solteiro, sou divorciado, não tem problema. Faz educando. Aprenda a lidar com o seu filho e faça discipulado bíblico. Entende? Você não vai sair sem fazer as inscrições. Ó, tá aqui o WhatsApp lá da Secretaria da Igreja. Tem o QR Code, você vai direto para lá. Manda mensagem, porque nós vamos todos estar inseridos, que nós chamamos de ponto com, é o ponto de comunhão nosso aqui. Então você vai estar inserido na comunhão da igreja e também aprendendo a restaurar seu casamento. Tem muitos maridos aqui: eu não vou fazer com a minha esposa. Meu, vocês são cara de pau. Não existe nada mais importante do que isso na sua vida. Nada mais importante, nada mais. Futebol de quarta-feira não é mais nada mais importante do que você cuidar da sua esposa. A responsabilidade é sua, marido. Amar as nossas esposas, as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, em nome de Jesus, faça as inscrições. Se você faz parte da casa, faça a inscrição. E quem não for, quiser trazer alguém, os irmãos estão chegando agora, pode fazer. Quanto custa, pastor? É 12 mil reais dividido. É mentira. Custo zero. Todos os cursos da igreja. Tá bom? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por ter se revelado para nós. Por causa do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, nós temos acesso a Ti. E o Senhor tem nos ensinado aqui dia após dia qual que é a nossa identidade. O Senhor como Pai. E nós temos crescido em Ti, crescido em relacionamento e intimidade contigo. Então, eu quero Te agradecer por esse tempo. Obrigado pelos meus irmãos. Os leva para casa, ó Pai, em paz e em segurança. E nos dá um final de semana abençoado por Ti, em nome de Jesus. Se você for viajar nesse feriado, viaje com segurança, viaje em paz, viaje com a família. Vai em paz, meus irmãos, tá bom? Aqui, ó, tem um lanchinho aqui que uma das nossas irmãs está fazendo para todos os irmãos, tá? A irmã Alessandra, seu namorado, está fazendo um lanchinho. Toma café ali, tem bolo, tem não sei o que lá. Um beijo no seu coração e até domingo, se Deus quiser. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Clamamos